Olá, meus caros amigos da internet. Hoje eu decidi fazer um trabalho, que é um trabalho em um projeto de extensão universitária, e analisando para realizar esse trabalho, eu decidi fazer um momento muito importante, que é formar a educação, que é uma das bases, inclusive, que é exigido, né, nesse projeto de extensão dos objetivos da ONU. Eu consegui aqui o objetivo de educação e qualidade e inovação, né? Então hoje eu vou trabalhar com vocês, mostrar um pouquinho da importância de como usar a inteligência artificial de forma bem eficaz, né? Que é uma das coisas muito interessantes para a gente analisar, né? Bom, inicialmente, vamos entender o que é a inteligência artificial. Primeiro, pensar que a inteligência artificial, na verdade, é o seguinte: é uma maneira que nós temos de produzir na máquina a similaridade do comportamento do cérebro humano. Essa que é a ideia que a gente vai trabalhar hoje com a inteligência artificial. Então, vamos entender primeiro o que é inteligência artificial. Depois vamos ver a importância da IA no contato, no dia a dia, e finalmente ver os objetivos, né? Bom, falando em inteligência artificial, nós temos que pensar o seguinte: sempre foi sonho humano de criar máquinas pensantes desde os tempos antigos. E isso foi possível pensar em construir dispositivos que fossem programáveis, né? Claro que a gente pode observar que a gente já tem, sempre teve, né, na ficção, representando as possibilidades das máquinas inteligentes, que mostravam os benefícios, né, e os perigos, né, além de se buscar a eficiência e a eficácia desses dispositivos, né. Aqui você percebe que eu tenho um ser humano, inicialmente no princípio das cavernas, e o outro já com a máquina no computador, já pensando em programar, e finalmente o mais evoluído, que é a pessoa pensando como fazer as coisas, ou seja, começando a raciocinar, né? Mas antes, vamos pensar então o que é essa inteligência artificial, né? Se a gente olhar, a inteligência artificial ela tem o início em 1956 por John McCarthy, nos Estados Unidos, que é considerado o pai da inteligência artificial. E veja que o que a gente tem é o seguinte: no primeiro momento, você tinha dificuldade em fazer o processamento dos dados. Esse era dos grandes problemas, dos grandes desafios. Então, se pensou em pegar e fazer o seguinte: tentar reproduzir a mente humana na máquina através de sinais, né? Você vê na figura 1 a ideia de um cérebro humano sendo transmitido por observação de sinais, enquanto no outro você já vê uma máquina sendo trabalhada, né? Bom, aí o que acontece? Quando nós olhamos a IA, nós temos aí a IA pensando o seguinte: é uma atividade dedicada a tornar inteligentes as máquinas. Essa que é a ideia, né? A inteligência, se nós observarmos, é uma qualidade que permite que uma entidade funcione adequadamente, com capacidade de previsão em seu meio ambiente, né? Em seus ambientes. E a gente pode observar que isso começou, né? Começou a se pensar porque iniciou com um problema simples devido à condição de hardware. Então, a mente humana começou a ser traduzida, né, para que a gente pudesse levar exatamente para uma máquina, né? Aí você vê que tem uma mente humana com vários equipamentos do qual foi analisado. Bom, mas a inteligência artificial se construiu de tal forma que tem muitos ramos hoje, né? Nós temos as redes neurais, para vocês terem ideia. Redes neurais tenta descrever uma forma, né, através de modelos matemáticos. Os neurônios. Tem um sistema fuso, que é um sistema que aproxima a realidade real, né, a realidade matemática. Tem os algoritmos genéticos, que é uma maneira de você descrever o comportamento do sistema através de modelos genéticos. Temos o aprendizado de máquina, temos aí a junção de redes neurais e sistema fuso. Tem aqueles problemas de otimização que foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos, são algoritmos de otimização. E temos sistemas especialistas, são sistemas dedicados, né? Bem, aqui a gente pode observar, nesse desenho, que o ambiente de inteligência artificial ele acontece em algumas camadas, né? Eu tenho basicamente as 3 ou 4 camadas que podem ser produzidas aí
para que possa ser interconectadas as informações. Nesse primeiro desenho, a gente já viu, né? É um desenho do cérebro sendo transmitido por sinais. O segundo desenho é as ligações, né, do símbolo do neurônio. E o terceiro também é para os neurônios, né? Aqui está de forma bem clara, veja que percebe-se que a mente humana, na verdade, ela é disponibilizada de forma que representa o que sinais elétricos, né? E do lado, eu peguei aqui apenas uma representação das conexões, né? Veja que aqui eu olho para a conexão, eu tenho o que a gente chama de contato de sinais, né? Ou seja, os caminhos onde os sinais se comunicam. E a outra coisa importante é que embaixo se reescreve o modelo matemático desses sinais que estão sendo posicionados aí, né? E, portanto, o que podemos dizer? Que a inteligência artificial é o ramo da ciência que estuda o conjunto de paradigmas que pretende justificar como um comportamento inteligente que pode emergir de implementações artificiais em computadores. Então é como se eu estivesse pegando meu cérebro e jogando para a máquina, né? Transferindo para a máquina, né? Aqui eu posso começar a olhar que a inteligência artificial ela começa a ter uma importância muito grande. Por quê? Ela começa a ser utilizada, por exemplo, a automatização de tarefas, personalização, atendimento ao cliente, né? Análise de dados, saúde, transporte e acesso à informação. Além disso, pode ser utilizado para educação, segurança, entretenimento, né? E aí podemos focar o seguinte: qual então o objetivo da IA, né? O objetivo da IA é aumentar a eficiência operacional, melhorar a tomada de decisões, né? Personalização da experiência do usuário, reduzir custos, impulsionar a inovação, melhorar a precisão e qualidade, fortalecer a segurança, facilitar a acessibilidade, fomentar a colaboração e melhorar a educação e a capacitação, que é uma coisa muito importante, né? Além disso, nós temos aí os benefícios da IA, que é realmente também aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisões e acesso a insights valiosos, né? Que é uma coisa muito interessante, né? Aí, se a gente for olhar um pouquinho, né? Eu tenho alguns tipos de IA, por exemplo, a IA reativa, constrói-se uma inteligência artificial que seja reativa aos sistemas. A IA limitada, a IA geral e a superinteligente, né? E aplicações que você faz muito da IA exatamente para atendimento de cliente, análise de dados, automatização de processos e sistema de recomendação. Agora, é esse que é o foco mais importante que eu quero chamar a atenção de vocês. É que quando você vai utilizar a inteligência artificial, na verdade você não pode usar a inteligência artificial para ser, digamos, o elemento principal da sua tomada de decisão, mas sim um elemento de apoio. Sendo assim, o que nós precisamos fazer? Esse é o cuidado que deve ter. Você deve tomar cuidado na hora de você fazer a utilização da IA. Então, para que você possa ter uma utilização boa da IA, é importante que você identifique o problema. Ou seja, defina claramente o que você deseja resolver. Então, a sua pergunta para a IA deve ser claro, deve ser conciso, né? Ter exatidão e o que você realmente deseja. Depois disso, você vai fazer o quê? Escolher o tipo de IA que você... Hoje nós temos muita IA, né? Então você vai escolher o tipo de IA que você vai... Pesquise qual tipo da IA. O Gemini, pode ser o Gemini. O GPT, Chatbox. Então tem vários que você pode usar, né? Depois você vai fazer o quê? Utilizar para treinamento, aí forneça os dados, a qualidade para IA, né? Você revise, sempre é importante que você esteja revisando o tipo de IA que existe, né? As melhores práticas é sempre você manter atualizado sobre inteligência artificial, porque todo dia está mudando, né? Continuar aprendendo, experimentando, projetar os dados e privacidade de usuários, né? Normalmente, os estudos de casos de empresa adotam IA com sucesso e os resultados têm sido alcançados com excelência, né? Quando você usa bem a IA, né? E quais são os desafios que se tem hoje, né? Primeiro, o problema da ética na IA. E você também tem que tomar cuidado com os preconceitos nos dados, ou seja,
você, para escolher dados, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer análise, né? E outra coisa, não ficar dependente da tecnologia, tem que estar sempre atento a isso, né? Uma outra coisa que está acontecendo muito hoje é exatamente a engenharia genética. A engenharia genética, a IA generativa, que é a genética computacional, ela está criando a possibilidade de você criar seres a partir da construção, a partir de outras figuras já existentes. Por exemplo, imagem, né? Por exemplo, tá aí as duas imagens. Essa imagem número 1 que vocês estão vendo são os carros voadores, né, que eu imaginei, criei na IA. Só escrevi e ele gerou essa imagem. A da segunda também foi o meu pensamento de criar uma mulher estudando de matemática, aí ele gerou essa imagem, né? E a IA generativa, na verdade, ela tem uma possibilidade de você ter novos mercados de trabalho, né? Como criação de chatbox, você pode fazer isso, criação de mídia, desenvolvimento e design de produtos e sites, criação de novos medicamentos. São apenas exemplos para mostrar para vocês, né? Aqui eu tenho a situação em que a IA generativa ela está começando a sair do computador e gerar novos seres, né? Como objetos que a gente está avaliando. E uma coisa muito interessante são que a partir dessas tecnologias que está acontecendo, a IA, por exemplo, né? E também a IA generativa, a gente está criando novas profissões. Eu citei aqui um exemplo, que é o guia digital, o pintor digital, desenvolvedor de peça em 3D, que é a manufatura digital, ou aí você pode estar usando técnica de impressão 3D, escultor digital, professor digital, psicólogo digital e assim por diante, né? Bom, isso foi um trabalho que eu fiz, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, da importância de você usar a IA. Mas agora, recomendo que ao fazer o uso da IA para que ela seja de forma eficaz e eficiente, é importante que você faça as perguntas corretas para a inteligência artificial que você está usando, tá? Bom, quero agradecer, muito obrigado. Essas foram as referências que eu pesquisei para que pudesse ser feito, né? E qualquer dúvida pode mandar. Muito obrigado.